Salve, salve, galerinha que chegou aí agora. O pessoal que tava na live aí também. Estamos aqui hoje. Professor, obrigado aí, viu? Por ter cedido um pouco do tempo aí pra vir trocar uma ideia com a gente. Esclarecer, esclarecer um pouco aí. Se a gente tava em live, a gente começou a discutir sobre essa nova moeda aí. E a gente percebeu que a gente era muito leigo e tinha, tinha algumas coisas que a gente precisava entender melhor aí pra formar uma opinião, juntar um pouco de opinião aí. Aí, peraí, acho que tá sem áudio, ó. Beleza. Aí, pra juntar um pouco aí de opinião, ver uma ideia de um especialista. Então, eu queria agradecer aí publicamente mais uma vez por ter colado na live. E, pessoal, se você estiver vendo no futuro essa entrevista aqui, esse bate-papo com o professor, não se esqueça de deixar o likezinho, deixar o comentário aí. Quem sabe, quando aparecer outros temas aí, a gente consegue trazer o professor mais uma vez e outras pessoas aí. Então, essa moral ajuda a gente bastante. Dá um salve aí, Sara, também. Salve, salve todo mundo que está assistindo a live. Boa tarde, professor. Boa tarde também. Beleza. Professor, ó, a gente montou aqui algumas perguntinhas, junto com o pessoal do chat, a gente montou aqui umas perguntinhas, e aí vai ter coisa bem leiga, assim, e aí eu vou pedir pro senhor dar uma luz pra gente aqui em relação a isso, sobre essa moeda nova. A gente leu o seu artigo lá na Folha, foi bem esclarecedor. A gente escutou também a professora a Mônica De Bolle falando um pouco sobre isso. E aí, com base nisso, a gente montou algumas perguntinhas aqui, tá bom? A primeira pergunta Ótimo. acho que é a mais objetiva, né? O que é essa moeda comum que será objeto de estudo entre o Brasil e a Argentina? Se você puder dar uma explanação rápida, mais ou menos o que saiu até agora. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo aí. Legal, todo mundo que está escutando a gente. Tomara que escute agora ou escute depois também, que eu vou tentar ser o mais didático possível aqui para explicar um pouco o que é isso. Né? Tem um conceito que se chama moeda comum e um conceito que se chama moeda única, certo? Que são coisas diferentes. Né? A princípio, são coisas diferentes. Moeda comum significa é uma moeda que pode ser utilizada por mais de um país, vamos dizer. Na verdade, pode ser utilizada por esse comum, quer dizer, duas pessoas querem fazer uma troca, né, tá certo, de bens, de serviços, tal, etc. Tem que usar uma moeda comum para fazer uma troca, certo? Não adianta se eu quiser vender um óculos e você quer comprar um CD é uma coisa meio velha, né? Mas tudo bem, né? Tá certo? Quer dizer, precisa ter um denominador comum para fazer essa troca. E essa troca é uma moeda, certo? Você vai cobrar tanto pelo seu óculos em reais e eu estou cobrando tanto pelo CD em reais também e a gente está trocando isso. Então, eu estou usando uma moeda comum para fazer essa troca. Moeda comum é coisa que todo mundo usa. O real é uma moeda comum para todo mundo aqui. Certo? Bom, quando, quando a gente fala de moeda comum entre os países, o que a gente está dizendo é que mais de um país pode usar a mesma moeda para fazer transações, certo? É lógico que o dólar é uma moeda comum, porque todo mundo usa o dólar para fazer transação. Certo? Mas o que os países estão querendo fazer, né, e parece que a Argentina é um pouco mais interessada que o Brasil até, mas enfim, os dois, é usar uma moeda comum que não seja o dólar, certo? Que seja uma terceira moeda. Não vai ser nem o real, a moeda brasileira, nem o peso, que é a moeda argentina, uma outra moeda. E vai ser criada, digamos, entre aspas, tá certo? Né? Para poder propiciar as trocas, não só entre Brasil e Argentina, mas outros países do Mercosul, tal, quando eles têm interesse em comercializar, trocar bem serviço nessa moeda. Isso é diferente de moeda única. Tá. Certo? Posso explicar já ou ficou muito longa a frase? Não, não, Posso explicar? tá bom, deu pra entender. É uma moeda comum que a gente vai usar pra trocar coisas entre Brasil e Argentina. Isso. Certo? Maravilha. Mas vai continuar existindo o real e o peso. Certo? A moeda única, certo? É uma moeda só para os dois países, vamos dizer, para o Brasil e a Argentina, sem coexistir junto, quer dizer, sem coexistir, né, com o real e o peso. Então, torna-se uma única moeda para os dois países. Certo? Deixam de existir as moedas que existem hoje.
O que o governo está propondo é uma moeda comum. O que eu estou preocupado é que isso vai acabar levando a uma moeda única. Porque a moeda única é um problema. A moeda comum em si não é, por si só, ela não é um grande problema. Não vai mudar muita coisa. Por quê? Mas ela não é um grande problema. O problema é a moeda única. Se isso descambar, ou não descambar, mas vamos dizer, né, português um pouco mais bonitinho, e isso for canalizar, tá certo? Acaba resultando numa moeda única. Aí é um problema. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta agora com base nisso que o senhor falou. É assim, em tese, eles estão estudando montar essa moeda porque hoje existe um problema que a Argentina não tem dólar para comprar coisas do Brasil. Então a gente não consegue vender coisas para eles e eles não conseguem comprar coisas da gente porque eles não têm essa moeda, o dólar, e essa moeda resolveria esse problema? Isso. Normalmente, a moeda que é usada no comércio internacional entre os países é uma moeda que todo mundo gosta, todo mundo aceita, certo? Que é o dólar. O euro menos, tá certo? Mas normalmente é o dólar, certo? Então, quando você compra um produtor brasileiro, compra um produto da Argentina, ou vice-versa, a Argentina compra um brasileiro, normalmente o que se faz é pagar com moeda, essa terceira moeda, que é o dólar. E o Brasil tem em suas chamadas reservas, moeda estrangeira, reservas internacionais, muito mais dólares do que a Argentina. A Argentina não tem uma quantidade grande de dólares. Então, o que acontece? Os dólares que eles têm, eles precisam usar para pagar os compromissos deles com a dívida, para pagar uma série de bens, produtos essenciais, mas pode ser que em algum momento eles precisem controlar, eles não podem gastar tantos dólares, eles precisam mandar um certo nível de reserva. Então, isso pode restringir o comércio entre os dois, certo? Aí você fala, bom, então vamos comercializar uma outra moeda, né, que é essa moeda única que eles querem criar. O problema é quem é que vai aceitar essa moeda única. Se hoje já pode, já é possível os dois países comercializarem entre eles, já existe uma regra que faz com que os argentinos possam pagar em peso e os brasileiros em real para os argentinos. Só que não é muito usado, justamente porque isso está todo mundo interessado no dólar, vamos falar o português claro. É isso que é o problema. Maravilha. Tem alguma pergunta, Sara, sobre isso? Sara caiu? Então, eu acho que a gente chegou, inclusive, a elaborar uma pergunta sobre isso, que era o porquê que já existia, porque a gente leu o artigo do professor, e o professor diz que já existe esse mecanismo de troca entre Brasil e Argentina por conta do Mercosul, que é subutilizado por vários fatores. E aí, se o professor pudesse explicar para a gente por que isso é subutilizado, seria interessante. Legal. Eu diria que, de uma forma mais geral, ele é subutilizado porque, primeiro, né, imagina um exportador brasileiro vendendo um produto para a Argentina, certo? Para a Argentina. O argentino vai querer pagar em moeda argentina, sistema. Então vai entregar peso para o brasileiro. O que o brasileiro vai fazer com esse peso? A moeda argentina. Como é uma moeda que não é muito aceita, né, ele só vai poder comprar de volta da Argentina. Vai ser esse dinheiro de volta dos argentinos, se aceitarem. Porque os argentinos só querem saber de dólar. Nem eles estão querendo mais esse peso, pô. Tá certo? Nem eles querem peso. E pode acontecer a mesma coisa com o real. Quer dizer, o real não é uma moeda tão desvalorizada como o peso argentino, mas também ele não tem a mesma força do dólar. Então pode ser a mesma coisa, tá certo? Pode ser que o argentino não queira real e na volta, a hora que ele vai pagar o brasileiro também não quer real, quer dólar. Certo? Então tem um problema aí, que esta moeda nova, ela não resolve, né, que é a supremacia, digamos, hoje, do dólar. É uma moeda que todo mundo gosta, todo mundo aceita, que sabe que você não vai, se você tiver dólar na mão, você não vai negociar só com a Argentina, você vai poder negociar com a China, com a Bolívia, com a Hungria, tá certo? Com quem se quiser, tá certo? Com a Itália, com a Inglaterra, sei lá, todo mundo vai aceitar dólar. Então tem esse problema.
Espero que tenha ficado claro. E que a moeda comum não resolve, porque simplesmente você vai ficar com uma outra moeda na mão que quem vai aceitar? Vai ser só os países que usam aquela mesma moeda. Então, no começo, Brasil e Argentina, se o Paraguai entrar nessa, se o Chile entrar, se o Uruguai, tá certo? Quer dizer, se os sul-americanos começarem a entrar, mas fica restrito a esse mundo. Né? O segundo problema é o problema que a gente chama das garantias, né? Tá certo? Quer dizer, porque no fundo, você, quando vende, aí é um problema mais operacional, que a hora que você vende uma coisa, vamos dizer, em real para os argentinos, né? Você está vendendo, mas depois, né? Tá certo? Esse dinheiro, quem no fundo vai sair quem deve pagar isso no fundo é a empresa, mas ela paga para quem? Ela paga via Banco Central, quer dizer, não tem troca direta entre os exportadores. Certo? Isso para pequenos valores tem, mas para grandes valores não. Essas grandes operações de moedas estão centralizadas nos bancos centrais dos dois países. Então passa pelo Banco Central para a pessoa receber e tudo mais, né? E eu estava lendo hoje que em alguns casos o Banco Central ou outro banco, por exemplo, né, que fizer essa operação, adianta o pagamento. E se ele adianta o pagamento e o cara que realmente vendeu o produto ou serviço não paga o banco que adiantou o pagamento, o banco fica com a bucha na mão, falando português, claro. Então precisa ter um fundo de garantias também, né, para que esse banco que adiantou o pagamento receba esse dinheiro, mesmo que o vendedor não pague depois o banco no lugar dele adiantou o dinheiro a outra pessoa. Entendi, entendi. Porque o produto, a exportação ela não é feita de imediato. Então existe um contrato, vai selando esse contrato e já vai com uma pergunta que está aqui também na lista. Isso. É assim, então essas intermediações e essa moeda seria de uso exclusivo dos bancos centrais. Não tem como eu fazer negócio lá com o Marconi da Argentina e trocar com essa moeda no privado. Então, isso não está muito claro, tá certo? Quer dizer, hoje, a princípio, não, certo? Porque se funcionar como é hoje, é só pequenas quantias que podem ser transacionadas. Se eu estiver na Argentina e eu comprar, sei lá, caixa de chocolate sua, pode ser que eu pague direto com esse dinheiro, certo? Agora, se eu for comprar, fazer uma encomenda maior com você, tá certo? Se for um produtor de máquinas, equipamentos, tal, etc., eu não tenho essa liberdade para fazer uma grande transação financeira sem passar pelo banco, certo? Dependendo do valor, sem passar pelo próprio Banco Central, um valor mais alto ainda. Então é isso, exatamente. Você tem. Aí agora, para saber como é que eles vão definir a regra disso. Tá, entendi. Não está definido ainda, então. Não. A princípio, quem hoje teria a reserva que ficaria com esse dinheiro seriam os bancos centrais. E eles fariam as compensações e tal. Mas não está claro quanto que os bancos poderiam ficar com essa vamos dizer, de limite em caixa dessa moeda, quanto que as pessoas poderiam usar para transacionar elas diretamente, nada disso está muito claro. Maravilha. O que eu quis dizer no exemplo é que se você vende alguma coisa e recebe antes de entregar, e isso pode acontecer, contrato de adiantamento de crédito, tal, etc., e você depois não honra a entrega, quem fica com a bucha é quem adiantou o pagamento. Certo? Então você precisa ter um mecanismo garantidor aí. Mas isso, garantia quer dizer, para quem, né, realmente adiantou o recurso. Né? Mas isso vale para qualquer negociação sempre. Certo? No caso do Brasil e Argentina, parece que isso também emperra um pouco. Porque justamente você tem uma situação instável na Argentina, tal, tudo mais. Não que no Brasil não tenha, no Brasil tem também. Não estou falando, não, nós somos o oddball e a Argentina está mal. Não é isso. Estão numa situação um pouco melhor que eles, mas não esquecemos nunca que nós somos todos irmãos. Certo? Bom sentido, na desgraça e na alegria. Tá, aí tem uma outra pergunta aqui, que já, antes da gente caminhar para aquela parte que você falou que tende inevitavelmente de se tornar uma moeda única, que eu acho que é o principal ponto que eu e a Sara, a galera que tem dúvida nisso. Então, esse ponto de que uma moeda que destrave essa questão do dólar da Argentina
e de comprar para a gente poder vender para eles sem esse problema do dólar, e ajudar os dois países, e ajudar o fluxo dos dois países. Sim, se a moeda for bem aceita, certo? Se as pessoas realmente quiserem usar essa moeda para comercializar entre os dois países, facilita. A questão é que no quadro atual todo mundo quer as verdinhas, certo? Mas teoricamente isso facilitaria o fluxo comercial entre os dois países. Boa. Porque o que a gente entende sobre isso, pelo menos o que eu entendi, é que assim, a Argentina tem uma demanda para comprar do Brasil, que ela não consegue comprar porque ela não tem dólar, e o Banco Central dela tem que fazer as mediações para não inflacionar a moeda deles. Então as pessoas querem consumir coisas do Brasil, os produtores brasileiros querem vender para eles, mas não existe o dólar para poder fazer essa transação. Em contrapartida, o comerciante, o Brasil, quer vender para a Argentina, mas não consegue porque eles também têm demanda, mas não têm a moeda. Exatamente. Não é que isso é uma situação tão grave, mas isso ocorre de vez em quando, sim. Tá, o Brasil é superavitário em relação à Argentina, correto? Exato. Isso. Tá, aí já junta... Então, isso significa que a gente recebe mais dólar do que a gente envia dólar para eles. A gente vende mais do que compra deles, é isso, né? Isso, exato. A gente vende mais do que compra deles. Por consequência, eles têm que pagar uma quantidade maior de recursos do que a gente tem que pagar para eles. Maravilha. Alguma pergunta, Sara? Então, eu queria entender essa relação Brasil-Argentina nessas transações. O professor coloca sobre a Argentina a opção de não querer receber em peso. Eu queria saber se o Brasil, ele hoje faz as transações com a Argentina recebendo em dólar por mera opção de reciprocidade, ou também o Brasil não tem interesse em acumular peso para comprar coisas da Argentina. Acho que são as duas coisas, tá? Tanto um como o outro, tanto o Brasil como a Argentina, eles não têm interesse em acumular reserva a outra moeda. A Argentina não tem interesse em acumular reserva em real e o Brasil não tem interesse em acumular reserva em peso. Certo? E não é uma coisa que ninguém vai dizer explicitamente, assim, dizer não, nós não queremos. Não é isso, tá certo? Existe um mecanismo que eu estou falando, só que na prática ele não funciona. Por quê? Porque para todo o restante do planeta, certo? Estou exagerando, mas para trocas com os outros países, você vai precisar do dólar. Se o comércio nosso fosse só Brasil para a Argentina e vice-versa, tudo bem, não teria problema. Quer dizer, teria ainda problema para a gente, porque a gente é superavitário. Né? Mas não é isso que acontece. Né? Você não se comercializa só entre os dois países, tem outros países também que comercializam com a gente. Então, não adianta eu ficar com peso argentino aqui, eu não vou conseguir pagar usar esse peso para pagar o que eu comprar, por exemplo, na França, na Angola, de onde eu quiser. E a mesma coisa para a Argentina. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Tá. Eu tenho uma pergunta. Manda. Mas respondi essa respondi. Claro. Respondeu. Aí é a resposta que está me gerando essa outra pergunta. Ótimo. Porque, assim, até agora a gente, de fato, viu benefícios em acumular bastante dólares. Mas numa projeção futura, do jeito que o mundo está mudando, será que, de fato, a gente vai permanecer desejando acumular dólares ou a gente já tem que começar a estudar formas de fugir do dólar de fato? Sim, eu acho que a gente deve começar, sim, a pensar em formas de não precisar usar o dólar sempre. Isso está absolutamente correto. Certo? Mas, como é que a gente consegue fugir dessa situação? Acho que tem um contexto geopolítico, isso é lógico.
Né? Tem primeiro uma questão, sem entrar na esfera puramente econômica, mas ficando só na esfera que a gente chama geopolítica, né? Os Estados Unidos ainda continuam sendo um país que tem um poderio muito forte, tem uma influência muito forte no mundo, e por enquanto eles continuam sendo economia hegemônica. Então eles conseguem determinar qual é a moeda que vai predominar, né? Como conseguiram ao longo desse século, do último século, né? Mudando isso, mostrando e conseguindo impor o dólar, né? Impor assim, não explicitamente, né? Mas impondo, desculpe, né? A moeda como sendo a moeda que todo mundo deveria aceitar. E ficou mesmo a moeda corrente. Além disso, corrente que eu quero dizer, corrente para transações internacionais. Além disso, né, existem outras questões econômicas. Então, como a economia americana é maior, tá certo? Ela que ainda realiza a maior parte das transações no planeta, então é lógico que se o poder econômico dela é maior, ela também vai querer impor que a moeda dela seja utilizada, certo? Então, o que vai acontecer, né? Se a gente quiser que isso reduz ao longo do tempo. Primeiro, a gente precisa fortalecer a nossa economia. A gente precisa comercializar mais, precisa vender mais para os outros países, bens de maior valor agregado. Né? Precisa até também importar mais dos outros países, à medida que a gente importar mais, certo? Mas a gente precisa fortalecer a nossa economia, porque aí sim a gente consegue dizer, olha, nós queremos que, como nós somos importantes, só a gente que produz o bem X, Y, Z, ou a gente é muito importante, não só a gente só que produz, mas há muitos poucos que produzem, importantes nesse mercado, a gente vai vender ele, mas para vender ele a gente quer vender na nossa moeda. E aí as pessoas têm que começar a usar. Certo? Então, assim, tem uma questão que é do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista econômico, né, que é importante. A China, por exemplo, né, ela está, logicamente, além de mudar o poderio geopolítico dela, quer dizer, poder do ponto de vista político, militar, etc., ela também tem um poder econômico muito maior hoje. Então, com o tempo, ela tem muito mais condições de fazer a moeda dela ser uma moeda de fácil aceitação no mundo do que o Brasil com o real. Certo? Ou com essa moeda comum, Argentina. Porque o que acontece? Se o comércio entre Brasil e Argentina, e do Brasil e Argentina com o resto do mundo continuar franzindo, né, tá certo? Continuar pequenininho, o que vai acontecer? Não vai mudar nada. Certo? Nós vamos continuar tendo uma moeda que não é aceita. Só que agora nós vamos ter o real, o peso e mais uma terceira, que seja lá o nome dela. Entendeu? Então é óbvio que a gente precisa reduzir a dependência em relação ao dólar, mas não é colocando essa moeda certo nova que nós vamos conseguir fazer isso. Maravilha. A gente vai voltar rapidinho aí, professor. Eu só queria passar por um segundo degrau, que eu acho que a gente estava aí naquela linha. Então, beleza. Depois disso, porque quando as pessoas falam, até a professora Mônica, ela falou que o negócio é feito como se fosse só vai usar essa moeda como se fosse uma unidade de medida. Só que aí você falou que o Brasil e a Argentina, o Brasil é superavitário. Logo, a gente tende a criar reserva nessa moeda. Faz sentido? Então, nós teríamos uma moeda, a nossa reserva em dólar, e a nossa reserva nessa unidade, correto? Isso. Aí acho que a Sara tem uma pergunta de como é que uma unidade vai ser acumulável, né? Porque quando ela fala de unidade, a gente lembra da URV. Eu vi alguém falando de URV essa semana, mas talvez tenha sido a Mônica mesmo que falou alguma coisa. Vi alguém falando sobre isso. Não sei se você entendeu a pergunta. É uma RV, tipo, eu entendi a sua. Não, eu entendi o que você falou, mas não entendi. Peraí, a pergunta acho que eu entendi. É que você falou que a Sara ia entrar com alguma pergunta. Na verdade, eu posso esclarecer rapidinho. É que assim, eu assim, entendi a pergunta do Tambi, de todo jeito, mas pode falar. Sim. Durante a explicação da professora Mônica De Bolle, ela fala que seria uma unidade contábil, que seria uma mera ferramenta contábil, uma unidade de medida mesmo. E eu não sei se não lembro se ela chegou a falar o RV, mas nos leva a interpretar essa unidade ou ferramenta contábil como o RV. E quando o professor fala que a tendência é que os países
criem reservas, né, nesse movimento, nessa progressão desse novo sistema, eu fiquei em dúvida como se faz reserva de unidade de medida, entendeu? Não, pensa o seguinte, o Brasil ele tem 350 bilhões mais ou menos de reserva em dólar, certo? Ele não tem esses 350 bi em papel moeda, certo? Quer dizer, o que ele tem são contas, tá certo? São lançamentos contábeis também, certo? Como pensa num banco, né? Tá certo? Você não tem todo o papel moeda que tem ali. Então, é contábil, sim, mas as reservas brasileiras, tá certo? Elas tudo bem, você vai aplicar alguma coisa também, elas também são. Elas não têm esse lastro físico, digamos, certo? As reservas em dólar. Você pensa numa reserva em moeda, que seja essa terceira moeda, né? Tá certo? Como a gente quiser chamar, sei lá, Sura, qualquer coisa parecida. Né? É contábil, tá certo? Mas você vai usar aquilo para alguma coisa. E vai ter um lançamento, certo? De débito e de crédito, tudo bem. Mas alguém precisa aceitar aquilo para que haja esse débito e crédito. Quem é que vai aceitar aquilo? Essa moeda? Senão eu vou ter que ficar com um balanço, tá certo? Com excesso de crédito nessa moeda. Então, quando eu digo reserva, é nesse sentido. Vou ter um crédito muito grande nessa moeda. Vou ter um débito reduzido. Vamos imaginar em termos certo? O que você faz com esse crédito todo? Alguém tem que aceitar isso. Certo? Na hora que você quiser comprar alguma coisa. Quem é que vai aceitar isso? A Argentina. E os outros países que também estiverem usando a mesma moeda. Certo? Então, o que acontece? A hora que você tem um excedente de moeda, de crédito, né, o que vai acontecer? Né? Você vai ficar com ele, esse balanço, digamos, né? Tá certo? Te onerando, porque não é que te onerando, que você só vai conseguir gastar ele com os países que formam esse mesmo bloco, certo? Que troca moeda. Então, não tem muita diferença para mim de ser uma questão contábil, ser uma questão de reserva, porque a lógica é a mesma. Certo? Quando o Banco Central fala, vou usar uma parte das reservas para os vencimentos, tal, etc., ele também está fazendo operação. Eu não consigo ver essa diferença. Né? Eu vi a Mônica, me dou muito bem com a Mônica, a gente já escreve coisas juntos, né? Tem as mesmas opiniões parecidas sobre muita coisa. Nessa coisa da moeda, a gente não debateu ainda ao vivo logo sobre isso. Mas vi que ela escreveu uma coisa, eu estou escrevendo outra diferente. Não tem problema nenhum, mas é ótimo, né? Ponto de vista diferente. E eu respeito muito ela, gosto muito dela. E agora, eu não consigo ver essa diferença, entendeu? Do ponto de vista contábil, se é uma diferença grande, essas coisas. Né? A questão é que, não sei se está claro, Sara. Falei. Não, ficou claro sim. É como se dentro da negociação, quando... Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá, professor? Mas dentro da negociação, quando uma pessoa tem a mais aquilo que a outra pessoa tem nessa relação de troca, ficaria o país não compraria só aquilo que ele pode comprar, mas ele perdi aqui. Mas ficaria um excedente da transação. Digamos assim, tu troca produtos e isso gera um excedente na transação, porque a quantidade de produto que se necessita, que se quer vender e que se quer comprar, gera essa diferença na transação que iria como um crédito contábil. Exato. Então eu entendi. Maravilha. Então, chegamos na etapa 2. Eu acho que era essa dúvida central, assim, né? Porque se a gente tem uma relação que é superavitária, a gente vai ficar juntando essa moeda, juntando, e uma hora a gente vai querer ficar trocando por alguma coisa. Que é alguma coisa que a Argentina não tem e que a gente não precisa. Ou a gente vai trocar forçado coisa que a gente não quer por algum produto, ou a gente vai ter que trocar com outra parte do mundo que não aceita aquela moeda. E aí chegou na página 2 que leva, a gente vai precisar, que você fala que, inevitavelmente, a gente vai virar para uma moeda única para poder fortalecer essa moeda? Aí eu acho que também o pulo do gato que eu dei, porque é um artigo curto, né, ele foi muito rápido.
né? Tá certo? E aí, realmente, eu acho que essa tua dúvida é absolutamente pertinente. Né? Você imagina o seguinte, né? Eu tenho... vamos dizer que alguns dos países têm a superávit, né? Nessa moeda aí, tá certo? Né? Nessa coisa. Seja o Brasil, a Argentina, tanto faz, né? Seja o Brasil. E eu estou sempre imaginando que não vai ser só o Brasil e a Argentina, tá certo? Vai ter mais 2, 3 países que vão entrar nessa coisa também. Vamos imaginar que seja o Mercosul todo, né? Certo? Mas alguém vai ter superávit, tal como hoje tem, do mesmo jeito, né? O que acontece? Os países vão olhar e falar assim, olha, né? Nós estamos acumulando saldo de reserva, um saldo nessa moeda, certo? Estamos acumulando um saldo nessa moeda. Só que essa moeda aqui, ela não é uma moeda que, como você mesmo falou agora, também não é aceita fora. A gente estava falando, né, para comprar outras coisas, tá certo? Então nós temos que nos fortalecer para conseguir fazer com que esta moeda seja aceita pelos outros também, certo? Como que os países vão olhar para esse cenário e falar assim, bom, agora eu vou me fortalecer? Quer dizer, como é que eles vão tentar se fortalecer para negociar com os outros? Eles vão falar, bom, um caminho possível, e é o caminho que é o mais, digamos, sedutor, né, é dizer assim, como que a gente consegue fortalecer essa moeda? Fazendo com que esta seja a moeda do bloco inteiro. Euro, vira euro. Tipo euro, exatamente. Vamos fazer com que a moeda seja do bloco inteiro, porque aí nós, né, tá certo? O nosso poder de negociação, tudo que a gente comercializa com o resto dos outros países, né, com o resto do mundo, aumenta. Uma coisa é só o que o Brasil comercializa, só o que a Argentina, só o que o Chile, o Paraguai, etc. Outra coisa é juntar todo mundo, não que aumente tanto, né, mas vamos imaginar que, né, aumente um pouco, junto a outros países e tal, e fala, agora nós estamos querendo ter uma moeda única para negociar com os outros. Certo? Não é à toa que vocês viram o Maduro falando da moeda, tá certo? Todas as pessoas do Banco Central, todo mundo falando que maravilha, vamos fazer uma moeda única. Ah, porque eles estão preocupados com isso. Tá certo? Eles já estão olhando lá na frente falando, vamos fazer uma moeda única. Né? Porque aí fortalece, a gente consegue negociar com os outros. Né? Então, assim, a sedução, ou vamos dizer assim, não a sedução, a tentação para cair na moeda única, para corrigir um erro que o outro, vai ser grande. Porque o argumento vai ser, não, a gente se fortalece do ponto de vista financeiro e comercial, tratando isso como uma coisa só. E aí é que a gente cai no plano da moeda única. Cai no euro. Tá, entendi. Beleza. A tentação é essa, depois o futuro, ou então a gente pode seguir o caminho de industrializar o país e fazer todo mundo ficar forte e industrializado. Que aí o fato de existir essa moeda já não existe mais. Já deixa de... Exato. Aí você pode até criar uma moeda única. Né? Eu acho que nem precisa, não, tá certo, de novo, né? Mas não vai precisar, justamente, porque se industrializar e comercializar mais, tá certo? Naturalmente a moeda nossa já vai ser mais aceita lá fora. Isso. Vai ter mais emprego e tudo mais, isso precisa acontecer. Maravilha. Agora acho que a última etapa, a terceira etapa, professor. Obrigado por ajudar a gente a caminhar nessa linha aí. A terceira etapa é o seguinte. Seguimos pela linha de criar uma moeda, logo daqui a pouco inventa de criar uma moeda única, e aí tem o problema que o senhor listou lá, que a Itália, a Grécia, a Espanha e Portugal passaram. O que é esse problema que esse aí tá bem distinto, tá bem distante da nossa cabeça? Isso tá. Inclusive para eles. Teve até uma coisa interessante que eu vou contar para vocês. Luiz Felipe Alencastro, não sei se vocês conhecem, um historiador, tal, etc. Ele veio escrever para mim, é colega no GV, a gente está muito bem, então ele veio escrever assim, mas Nelson, tem uma pesquisa mostrando que os europeus, eles querem o euro, certo? Eles gostam do euro. Eles não acham ruim o euro. Né? Eu, quando também falei para os meus amigos italianos há muitos anos que o problema deles lá era justamente o euro, os caras quase caem da cadeira e falam, você é maluco, você não entende nada. Tá certo? Pode ser que eu não entenda nada. Né? Mas assim, eu vou dizer por que você não percebe isso. O que acontece? O euro está por trás de uma integração comercial, financeira, de trabalho, tal, tudo mais, certo? E isso é muito atrativo, de novo, para as pessoas. Imagina você poder hoje estar no país,
para a Europa e você pode arrumar emprego numa temporada em outro país, você vai para outro lugar, né, tá certo, etc. Aí eu, sabe, assim, uma vez fui no hotel lá na Itália, fala, fulano trabalhava aqui e tal, eu voltei no Itália, do hotel depois de um tempo e tal, né, aí eu falei, cadê o fulano? Ele tá trabalhando na Alemanha agora. Ah, os caras vivem ótimo, tá certo? Quer dizer, ele passa o verão num lugar, o inverno no outro, tal, etc, e aí vai. E tem uma mobilidade muito grande, então isso é interessante para eles. A única coisa que ele não percebeu, esse cara, os outros todos, é que ele está indo para a Alemanha porque não tem emprego na Itália. E um dos motivos pelos quais não tem emprego na Itália é por causa desta moeda única. Não é por causa da integração comercial, é a moeda única. O que acontece? Quando você integra todos os países numa moeda única, certo? O que acontece? Os países deixam de ter taxa de câmbio para poder tentar administrar e exportar mais, certo? Deixam de poder definir taxa de juros mais baixa ou mais alta. A economia está querendo aquecer a economia mais baixa, está querendo controlar a demanda mais alta. Não tem mais isso. A taxa de juros é única para todo mundo. Certo? O governo quer fazer uma política fiscal, né, de gasto, de despesa mais expansionista num certo momento para estimular o nível de atividade. Não pode. Tem limites para fazer isso. Então você está numa camisa de força do ponto de vista da política macro. Certo? Quando você cria uma moeda única. Tudo isso vem junto. A taxa de juros tem que ser única, a taxa de câmbio é uma só, moeda única. Você, do ponto de vista de política fiscal, não pode mais fazer gasto ou cortar, ou seja lá o que for, da hora que você quiser. Certo? Você tem que restringir isso, né, fortemente. Então você perde a liberdade de política. Quem se dá bem nesse cenário? Quem, no caso da moeda, entrou numa situação confortável. Como era o caso da Alemanha, certo? E quem se dá mal? Quem entrou mal, entrou numa situação desfavorável, com desequilíbrio macroeconômico, né? Justamente, digamos, ingressou no ouro, tá certo? E unificou a moeda. Então foi a Itália, a Grécia, você viu que teve uma crise nos anos 2010, tá certo? De competitividade deles, do aumento do endividamento fiscal, né? Não podia emitir títulos próprios, né? Tinha um limite para isso, para do euro. A Espanha, Portugal, todos eles que estavam com inflação mais alta, competitividade mais baixa, se deram mal na entrada. Eles perderam vários instrumentos para conseguir administrar a competitividade, a inflação, que são esses que eu falei para você. Então esse é um problema sério. Eu acho que o Brasil talvez nem se desse tão mal nessa moeda. Mas outros dariam pior que ele, outros melhor. Mas eu não quero perder minha liberdade para fazer política monetária. É isso que eu... É como o Ciro e vocês falavam no PND muito isso, né? Que a economia, você tem algumas ferramentas para poder mexer na economia. Se você entra com uma moeda única, você está abrindo mão de algumas ferramentas que você poderia mexer na sua própria economia, é isso? Isso aí. Boa. Alguma pergunta, Sara? Não, é que eu entendo o receio do professor em relação ao caminho que essa moeda única pode tomar de se transformar em uma moeda comum. Quando quem tem oportunidade de ir para a Europa consegue ver isso bem demarcado, assim, como estão hoje Portugal, Espanha, Itália e os países mais ao norte da União Europeia. Isso é muito marcado, né? Mas essa interpretação de um caminho quase como natural por conta do exemplo já existente, eu discordo um pouco do professor, porque, assim, a leiga, né? Mas é porque a minha visão sobre essa moeda comum estaria mais num foco de criar um sistema de pagamento do bloco que se conecte com outros variados sistemas de pagamento ao redor do mundo.
Entendeu? Na evolução dessa moeda única, para mim, seria mais em fortalecer o bloco perante outros sistemas de pagamento e não necessariamente as moedas, né? Fazer essa conexão, assim. Porque a China não vai querer reais, né? Mas ela pode querer uma moeda que seja forte para ela comprar na América Latina inteira. Já vou fazer uma pergunta nessa linha aí já também, então, professor. Assim, pelo que a gente está entendendo até agora, essa moeda com a integração da América Latina talvez não seja forte o suficiente, mas com a América Latina e a China conseguindo, por exemplo, embarcando nisso, a China altamente industrializada, com os produtos manufaturados, coisas do tipo, já muda um pouco o cenário, correto? China embarcando nisso em que sentido? Aceitando o pagamento. Aceitando essa moeda. Tá, tudo bem, tá certo. Desde que, se a China, por exemplo, aceitar essa moeda, aí você vai continuar recebendo, digamos, da China. Quer dizer, a China vai continuar, ela pode ser que ela aceite, porque ela compra um monte de coisa da América do Sul. Uhum. Certo? Sim. E aí, certo? Ela vai continuar, sei lá, comprando produtos primários e a gente vai continuar comprando os produtos industrializados dela. Certo? E ela pode usar essa moeda para isso? Pode. Certo? Agora, o que isso vai trazer para nós de benefício tão grande? Porque se a gente não mudar o perfil do que a gente vende para a China, certo? O fato de você ter uma moeda que a China aceite não vai mudar nada na nossa vida. Entendi. Porque nós vamos continuar comprando da China e importando da China o que a gente importa hoje. Entendi. A gente vai deixar de ser colonizado pelos Estados Unidos para ser pela China. É isso. É isso. Entendi. Professor. Você pode melhorar o fluxo até, tá certo? Mas não é isso que vai mudar a nossa vida. Certo. Você vai dizer, eu não vou cair numa moeda única, tudo bem, tá certo? Vou tentar usar, a China usa essa moeda e outros blocos usam, mas eles só vão usar aquilo que interessa para eles comprarem. O que interessa para eles comprarem? Produtos primários nossos, tá certo? Então nós vamos continuar sendo a fazendona? Uhum. É isso? Fala, Sara, desculpa. Não, eu que peço desculpa que eu estava interrompendo, mas assim, não seria também um papel dos BRICS nessa retomada de reindustrialização no país? E aí você tem um sistema de pagamentos que se conecta um pouco com o papel dos BRICS, já que as transações, os empréstimos já não viriam mais pelo dólar? Aí você está falando de outra coisa. E você está falando o seguinte. Nós estamos falando de uma moeda comum entre Brasil e Argentina, nós estamos discutindo assim, no âmbito dos BRICS quais são as políticas que devem ser feitas para fortalecer esses países. Certo? Então, se eles, de repente, aumentarem as trocas entre si, né, fizerem investimentos mútuos, tal, etc., e criarem uma moeda comum, digamos, para fazer esse tipo de transação, bem, certo? Nós vamos ter acesso a mais bens do que a gente teria se só negociasse com a Argentina. Mas, ainda assim, tudo isso depende do tipo de bem que a gente vai negociar com os bens. O que, no fundo, eu estou querendo dizer é que a gente criar um instrumento monetário, certo, não resolve o nosso problema se a gente não olhar o lado real da economia, da produção, do que a gente produz, etc., do que a gente exporta. Eu falei para os BRICS, é um pouco melhor? É melhor porque a gente vai estar transacionando com mais países, que tem um volume comercial mais alto, certo? Então, aí, nesse caso, né, aí não tem nada a ver com o Mercosul, teria que entrar ele em bloco para os BRICS, você falou Brasil, são coisas diferentes, né? Tá certo, a moeda comum da Argentina e o que nós estamos falando dos BRICS. BRICS são um banco muito importante, quer dizer, é um grupo importante e o banco dos BRICS é muito importante. Se a gente, do ponto de vista geopolítico, conseguisse fortalecer comercialmente, com os BRICS, tal, etc., né, isso seria muito certo. Né, isso seria muito bom. Certo? De novo, passa pelo que a gente vende para eles, mais do que ter uma moeda comum.
se a gente quiser reduzir a dependência do dólar, eu acho ótimo. Certo? A questão é que a forma como nós estamos fazendo, certo? Do ponto de vista do lado real da economia, não vai mudar nada. Certo? Pelo contrário, a gente vai diminuir a nossa reserva em dólar. Tá certo? Eu não tenho. Eu acho simplesmente que a moeda comum é inócua. Eu acho um problema a moeda única. A moeda comum ela é inócua, esse que é o problema. Não é que ela vai prejudicar a gente. Lógico que vai diminuir nossa reserva em dólar, tudo mais. Se a gente continuar nesse mesmo ritmo de comércio com a Argentina, trocando produtos, tá certo, né, que tem tanta competitividade fora do bloco, isso não muda nada. A gente vai ter menos reserva em dólar ainda para comprar lá de fora. Eu olho mais para o lado real da economia do que para o lado monetário. Maravilha. Maravilha. Professor, obrigado. Mais uma pergunta, Sara? Para parar de importunar o professor. Ah, não está importunando não. Mais alguma... Vai ficar gravado, né? Vai ficar. Eu quero saber só se o professor pode depois me passar o e-mail dele, que eu tinha umas perguntas ainda para fazer. Não, mas é que aí eu tenho vergonha de fazer ao vivo. Ah, pode fazer, não tem problema. Então eu vou passo pro Tamir, o Tamir te passa. Não tem problema. Tá bom, mas assim, tem mais a ver com o fato de que eu acredito realmente que o dólar vai perder no futuro muito próximo, entendeu? Diante das circunstâncias que a gente passa no mundo. E eu... Desculpa, pode falar, professor. Então, eu concordo com você, ele vai perder, você tem toda a razão, mas ele vai perder por quê? Porque a China aumentou a participação dela relevante no comércio, mas não foi impondo a moeda dela. Certo? Foi fazendo a política industrial que ela tinha que fazer, foi fazendo a política macroeconômica que ela tinha que fazer, foi aumentando a participação dela no comércio, foi produzindo. Esse que é o negócio. Eu concordo. Certo? Mas a gente usar um artifício monetário para tentar resolver um outro problema é diferente. A China não tentou impor a moeda dela. Então, na verdade, ela está ganhando cada vez mais espaço no mundo em função disso. Certo? Uma hora ela vai chegar e falar, meus caros, sinto muito, eu vou vender o contrário, colocar a moeda para tentar puxar o resto. Mas você tem razão, em algum momento o dólar vai perder força. E a gente tem que se fortalecer comercialmente, tudo isso, para entrar nessa briga. Professor, obrigado, viu, professor? Obrigado por expor um pouco do tempo aí pra gente. Espero que não tenha sido perguntas muito cretinas. Foi ótimo. Não, eu quero depois mandar essa conversa aqui para os nossos alunos. Pô, obrigado. Meus alunos, porque tá certo, vai ajudar eles a entender tá certo, as perguntas que vocês fizeram, tal, ponto de vista, tudo mais. Obrigadão, ó. Foi maravilhoso. Só tem que mandar um abraço. Muito obrigada, professor. Obrigado a você, Sara. Espero ter te respondido. Eu só tenho que Respondeu sim. Eu só tenho que mandar o Rui, um português que gosta muito do senhor, mandou um abraço. Que ele falou que se eu não mandasse abraço pro senhor, ele ia ficar bravo demais comigo. O Rui. Manda um abraço pra ele também. Valeu, professor. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Valeu. Um abraço. Falou. Tchau, tchau.